As sementes de alface são apenas um pouco mais complicadas para germinar do que alguns outros vegetais. E eu vou fazer um pequeno teste, na verdade, no processo de explicar isso para você, usando diferentes compostos. E um dos compostos que vou fazer in situ aqui, que é o composto padrão para semeadura multiuso multicomposto. Ele receberá muitos nomes, mas é basicamente um composto padrão que você poderia usar para semear, replantar, espetar, plantar, esse tipo de composto. E a parte turfa reciclada, parte resíduos verdes com alguns nutrientes. Estou adicionando bastante vermiculita, disponível em centros de jardinagem. E isso é algum tipo de rocha expandida? É muito leve. Não tem bondade em si mesmo, mas melhora a drenagem. Vou colocar tudo. Certo, basicamente essa vermiculita é uma maneira de garantir que as raízes tenham ar. Essa é uma maneira de a alface às vezes dar errado quando é semeada, que é quando as raízes ficam muito molhadas porque a água não consegue drenar e fica parada, e então as raízes apodrecem. Isso também acontece com a semente de manjericão. Então, para o meu manjericão e alface em particular, eu farei isso com o composto. Adicionarei uma quantidade decente de vermiculita. Também pode ser perlita muito semelhante ou areia grossa, pedaços muito pequenos de cascalho. Eu realmente gosto da vermiculita porque é muito leve e as mudas realmente gostam dela. Então aqui temos a bandeja de sementes e este é o experimento em andamento. Então estou preenchendo metade da bandeja com esse composto e a outra metade com um composto diferente que você verá em 1 minuto. É o que eu faço em casa. Então essa é uma metade. Essa é a outra metade. E estou descobrindo que isso funciona muito bem para a alface também. Então este é o composto caseiro do Homemaker de um monte, que teve seus principais ingredientes adicionados 8 meses atrás, no último verão. Estamos em fevereiro agora, então esta é a alface precoce que estamos semeando aqui. Isso significa que as alfaces estarão prontas para serem desbastadas em cerca de 1 semana, que será no início de março. Isso implica que estarão aptas para o plantio no jardim após 3 a 4 semanas, dependendo do seu crescimento. Então isso provavelmente será no início de abril. Pronto? Então isso está pronto para ser costurado agora. Estou apenas compactando um pouco. Não deve ser muito firme e o que vou fazer é costurar faixas de alface. Na verdade, estou pensando que vou tirar esse papelão porque, ou talvez eu o deixe, isso é realmente pensar no improviso aqui, mas acho que isso vai fazer uma comparação fascinante. Então aqui está a rega. Pode deixar esse composto totalmente úmido, e então há 6 variedades de alface que vou semear pelo tabuleiro, então cada variedade, metade dela, estará na mistura de vermiculita e a outra metade estará no composto caseiro. Isso é Grenoble Red caseiro, Lolorosa caseiro, Winter Density caseiro, Biju caseiro, alguns comprados Tusker e comprados Cantarex. E todas essas alfaces são para alface de folha. Então isso significa que vamos estar retirando suas folhas externas, não deixando-as endurecer. E eu preciso ser precisamente exato aqui. Na verdade, para os meus propósitos, não importa muito se algumas dessas sementes se misturarem um pouco, porque essa é uma semente salva em casa. Há bastante detritos saindo que não importa nada se você começar a salvar sementes. Você não precisa deixá-la tão limpa quanto a semente que você compra. A semente comprada passou por uma limpeza intensiva. Acho que as empresas de sementes não achariam que parecem boas se estivessem vendendo sementes com muitos detritos. Mas para sementes seguras para casa, contanto que esteja seco quando entra no pacote, isso é o principal. A diferença entre a semente salva em casa e a semente comprada
é que a semente salva em casa tem, você sabe que vai ser mais fresca. Na verdade, semeei um pouco mais do que pretendia ali, basicamente jogando aqui. E esperando ter, para mim, eu preciso de bastante alface. Eu sou um cultivador de saladas. Então essa é a única parte que eu não faria em casa. É o número de sementes que planto. E isso é interessante. Essa é uma alface de sementes escuras. Vê a diferença? Na verdade, não faz muita diferença como elas crescem, mas por algum motivo algumas sementes de alface são escuras e algumas são brancas. Na maioria das vezes elas são brancas. E o que eu ainda não semeei? Densidade de inverno, isso é bom. Densidade de inverno é uma bela alface romana verde escura que você também pode cultivar para formar um coração. Também é possível colher as folhas externas. Então, na verdade, a maioria dessas alfaces formará um bom coração se as deixarmos, mas elas também são muito adequadas para a colheita regular das folhas externas. Então isso vai para a densidade que deixa apenas o biju. Biju é uma variedade encantadora, porém menos disponível do que deveria. Ela surge e some nos catálogos de sementes. É a alface vermelha mais escura que eu conheço. É uma alface romana, portanto tem um porte ereto. E eu comecei a guardar minha própria semente porque assim sei que posso obtê-la a cada primavera e verão também. Então, para guardar sua própria semente, basicamente o que você precisa fazer é apenas selecionar uma de suas alfaces como uma boa e vigorosa, e então não colhê-la, deixá-la formar um coração, florescer e guardar as sementes no outono. A bandeja com sementes foi plantada. Temos 6 variedades divididas igualmente entre 2 lados. Vou colocar um pouquinho de composto, neste caso o composto caseiro por cima. A alface não gosta de ser muito coberta, pois acredito que isso pode deixá-la excessivamente úmida. É uma semente que não gosta de estar muito encharcada. Estou apenas colocando um pouco sem cobrir todas as sementes. Você ainda pode ver algumas delas. E então, do outro lado, vou colocar um pouco da mistura de vermiculita por cima, tentando fazer tudo equivalente, então aproximadamente a mesma quantidade em cada lado. E vai ser fascinante então ver o que acontece. Agora estou regando um pouco em toda a bandeja. O que você quer evitar neste ponto é fazer as sementes flutuarem, caso contrário elas se misturarão. E agora está pronto para ser germinado, basicamente. Então ele vai apreciar final de fevereiro, início de março. Algum calor, então pode ser na minha cama quente aqui, ou na verdade, acho que o que vou fazer é trazê-lo para o conservatório que está replicando. Provavelmente o que a maioria das pessoas teria uma janela com temperatura ambiente. E veremos como isso vai. Já faz uma semana desde que essas sementes de alface foram semeadas e metade delas eu coloquei em composto com 50% de vermiculita e metade no composto caseiro daqui. E olhe-se a diferença. Então essas são as bandas da mesma semente passando pelas 6 variedades, e você pode ver que as que estão no composto caseiro, elas germinaram, mas não estão crescendo tão fortemente ou vigorosamente. Elas parecem um pouco mais escuras, não tão saudáveis quanto as que estão no composto de vermiculita. Isso se deve ao desenvolvimento da raiz. Basicamente, as raízes da alface são muito sensíveis e especialmente não gostam de encharcamento. Acredito que é um pouco do que ocorre aqui. Ainda que não tenha regado a bandeja desde a semeadura, na realidade, coloquei um pouco de água naquele lado, mas não neste. Então são apenas as raízes. Se tirarmos podemos dar uma olhada, porque eu também vou mostrar como desbastar. Então, por exemplo, aqui está uma alface do composto caseiro e olhe para a raiz dela. Está realmente lutando para crescer. Isso cresceria ao ser arrancado. Eu posso colocar isso na bandeja do módulo e isso vai crescer. Mas o que eu vou fazer principalmente aqui é pegar algumas mudas deste lado onde as alfaces não são muito grandes, mas estão prontas para serem arrancadas.
Há a propósito mais alfaces aqui do que a maioria das pessoas que cultivam em casa necessitaria. Provavelmente há aí cerca de 400 alfaces se você arrancar cada uma das mudas. Portanto, ao semear sementes, você não precisa fazer muitas. Pequenas bandejas de sementes são suficientes. E então você pode escolher as mais fortes enquanto arranca. Então sabe aquela que eu nem vou fazer porque a raiz parece um pouco fraca. Mas aqui está uma bem forte. Você pode ver que a raiz é muito vigorosa e quer crescer. Então, o método de desbaste é em 2 palavras. É para enfiar, 3 palavras. Não se trata de ser muito precioso. Essas raízes não precisam descer verticalmente. Elas podem apenas entrar no buraco, contanto que todas estejam lá dentro. A outra coisa que eu fiz antes de desbastar, quando enchi essa bandeja de módulos com composto para vasos, qualquer tipo de composto multiuso para vasos é bom. E então eu reguei. Então basicamente está realmente úmido, e isso torna muito macio e muito mais fácil de desbastar essas mudas, algumas das quais são bastante longas. E a outra coisa-chave sobre desbastar, eu acho, é colocá-los profundamente. Então você quer enterrar todo esse caule. É cerca de uma largura de dedo de caule. Tudo vai entrar no buraco. E isso é bom, não apodrece nem nada. Mas o que faz é transformá-lo de uma muda pernuda em uma pequena planta robusta que tem um caule muito mais curto, o que vai ser útil quando chegar a hora de plantar. Então essas mudas agora vão ficar nesta bandeja até se tornarem plantas bastante robustas. Na verdade, eu posso mostrar aqui como elas ficarão em cerca de 2 semanas, eu estimaria. Então estas são algumas que foram retiradas há 2 semanas. Embora sejam de uma variedade diferente, o princípio é o mesmo. Desbaste implica obter uma bandeja cheia, sem espaços vazios, tudo uniforme, pois permite selecionar as mudas mais fortes. E então se espera que as raízes preencham esses módulos de composto. E você pode ver neste estágio que elas parecem bem, porém precisam de mais 2 semanas. Então, geralmente, são cerca de 4 semanas desde o desbaste até o transplante. Nesta época do ano, no final do inverno, início da primavera. As plantas de alface são muito boas para cultivar porque crescem muito rápido. Aqui estão algumas que eu semeei há 5 semanas. E estão em módulos grandes. Isso ajudou. Na verdade, estão tão perto que você quase pode começar a colher algumas folhas para comer. Eu gosto dessas folhas externas. E vou plantá-las agora, mostrar como. Então eu vou fazer para essas aqui, que são grandes com um módulo profundo, eu vou fazer um buraco profundo. É tão simples quanto isso. Estou sempre procurando plantá-las um pouco mais para o lado profundo. E aqui está outra opção de um extremo ao outro. Então, estas são plantas muito mais jovens, semeadas no dia 1º de abril. Então isso é realmente muito recente. Hoje é dia 17. Essas não têm muito mais de 2 semanas de idade. Essas poderiam crescer mais, mas você também poderia plantar uma alface assim. Não existe regra fixa para o tamanho do plantio. Frequentemente sugere-se que se deve esperar até atingir um certo tamanho, idade ou algo do tipo. É mais que uma plantinha assim, talvez eu não a colocaria onde há enormes exércitos de lesmas. Sabe, uma planta grande como essas terá mais chances se você tiver pragas potenciais, esse tipo de coisa. Mas eu descubro no geral que plantas pequenas como essa não apenas são mais fáceis de transplantar, mas também se acomodam e enraizam mais rapidamente. E aqui está outra opção, que é: estas são, na verdade, algumas plantas que me deram em módulos e eu não estava pronto para plantá-las. Então eu apenas as coloquei nesta pequena bandeja de composto. Este é um composto multiuso para vasos. E essas plantas vieram em pequenos módulos, e isso foi apenas 4 ou 5 dias atrás. Então todas essas novas raízes que você pode ver saindo do módulo ali, o módulo original é bem pequeno no meio. Então tudo isso aconteceu apenas em alguns dias.
Estamos agora no meio da primavera, e este é o momento em que a alface quer crescer. O ciclo natural de crescimento deles é germinar no final do outono, início da primavera crescer vigorosamente, formar seu coração e soltar sementes no final do verão. Então, o que vou fazer agora antes de plantar, porque tem estado muito seco aqui nas últimas 2 semanas, na verdade, não tivemos nenhuma chuva. A superfície parece seca, mas há umidade por baixo. Eu poderia fazer um buraco direto nisso. Mas vai ser mais fácil se eu colocar um pouco de água. Pois isso só indica que conforme eu cavo buracos, a água ou o composto úmido em cima cairá no buraco em vez de composto seco. No verão, isso é algo que eu recomendaria fazer meticulosamente antes de plantar. Nesta época do ano, não tão frequentemente, mas estou só aplicando, estimulando um pouco com umidade. E então? Mergulhando os buracos. Este é o método que eu uso. Em vez de usar uma corda, eu alinho, estou colocando e essa cama é bastante estreita. É cerca de é cerca de 1 metro, na verdade, não muito mais, 1,5 metros, digamos. E estou colocando, como você pode ver aqui, 7 fileiras. Na verdade, isso é um pouco alto. Caramba, eu consegui encaixar 7 fileiras ali. Acho que isso é um pouco demais. Acho que vou tentar 6 agora. Ou seja, há opções de espaçamento. Se der mais espaço às plantas, elas tendem a viver mais tempo. O método de colheita que estou usando aqui é a remoção regular das folhas externas. Significa que mantenho a planta jovem. É como um adolescente perpétuo. Isso significa que ela continua querendo crescer por mais tempo. E, portanto, se você deu um pouco mais de espaço, como aqui eu vou fazer as 6 fileiras, e esta vai ser a planta grande. Então eu preciso de buracos profundos. Esses realmente são módulos ligeiramente monstruosos. Eu normalmente não uso módulos tão grandes. Então é bom, neste vídeo, eu acho que você pode ver que isso como uma opção é como com tantas coisas você pode fazer de tantas maneiras. Apenas a principal coisa é que você entenda o que está fazendo e quais serão os resultados. Temos aqui diferentes variedades. As que acabei de plantar dos grandes módulos são Maravilha di Verona. É uma antiga variedade italiana que é vendida como uma alface de coração. Faz muito bem, quente e crocante, mas você também pode tratá-la como eu vou fazer, como uma alface de folha. Nós tiramos as folhas externas e ela produz por muito tempo. Então realmente gosto dela por suas folhas doces e saborosas. Esta, por outro lado, é uma causa padrão. Deixe-me ver como é chamado. Cantarex é da King Seeds, mas qualquer uma dessas causas verdes. Elas são todas bastante semelhantes, na verdade. Eles também formarão um coração se você deixar como uma alface romana. Então essa é uma opção. E se você quiser um coração grande, pode plantá-los um pouco mais próximos do que estou usando aqui. Então estou colocando todas estas alfaces com o mesmo espaçamento de cerca de 9 ou 10 polegadas. A 9 ou 10 polegadas. Só vou colocar mais uma maravilha ali. Então esses verdes cos, outras variedades adequadas são Paris Island Cos, e isso é amplamente disponível. Existem uns antigos chamados Chartwell. Até a variedade romana padrão de Lovejoy, alface cos verde escuro, vendido por coração, é muito bom para a folha. Estou deixando esses, pois veja como são bem menores do que os outros. Se eu percebo isso ao plantar, tendo a não plantá-los, exceto se realmente precisar, pois provavelmente serão plantas mais fracas que não terão bom desenvolvimento. Então agora estou passando para, esta é na verdade uma variedade antiga de alface, chamada Goldring, acho que era Brown Goldring, que me enviaram. É uma variedade de herança que os criadores me pediram, ou os salvadores de sementes me pediram para tentar.
Então, para ser honesto, não sei exatamente o que vai acontecer, mas você sabe, essa é uma das coisas legais sobre o cultivo que você pode se divertir e experimentar. Tentar coisas novas que nunca fez antes. E nem todos vão funcionar, mas os que funcionam dão muito prazer. Mais 2 desses, e então vou colocar os pequeninos, então sim, você pode ver. Como estou bastante impressionado, na verdade, nos poucos dias em que essas plantas estiveram lá. Elas estiveram na estufa. Então isso também as ajudou a crescer um pouco. E eu tenho alguns buracos bem profundos aqui que estou apenas preenchendo um pouco, porque estes são agora para as pequenas alfaces aqui. Então essas são realmente pequenas. Vou apenas escolher as maiores por enquanto, porque não quero plantar todas elas ainda. Na verdade, esse quebrou um pouco, mas estou colocando de novo bem fundo. E outra coisa é sobre firmar o solo. Você vê que estou sendo bastante firme com essas pequenas plantas. Não estou sendo muito precioso. Eles são incrivelmente robustos. Então você apenas faz um pequeno buraco, coloca eles lá e pronto. E a última coisa que eles vão precisar depois disso é água. Essa é a coisa mais importante que precisa acontecer aqui. E depois disso vou cobrir com lã. Não tanto pelo clima nesta época do ano. Estamos em meados de abril, as alfaces são muito resistentes, a alface pode suportar geada, e estas precisarão porque certamente vai congelar em alguns dias, a previsão é de geada. É bastante na próxima semana, final de abril, típico para esta época do ano. Isso não danificará estas alfaces. Eles podem congelar e sobreviver, mas o forro é mais para manter os ventos frios afastados. Há previsão de ventos frios durante o dia. O processo de rega é bastante semelhante. Para como eu estava explicando para a semeadura, onde neste ponto é realmente valioso garantir que o canteiro não esteja totalmente saturado, mas pelo menos muito úmido, e que não se trata apenas de dar água a essas pequenas plantas. É sobre a água empurrando o composto na superfície ao redor das pequenas raízes, para que as plantas estejam bem acomodadas em sua nova casa. Estas são algumas alfaces que plantamos há menos de 3 semanas. Cerca de 20 dias e elas tinham, na época, 4 semanas de semeadura. Então elas têm 7, 8 semanas de idade, o que é uma fase bastante típica. Comece a colher as folhas externas e usar este método. Se eu quisesse que essas plantas crescessem em corações, eu precisaria esperar mais 6, 7, 8 semanas, dependendo da variedade. Então este método que estou mostrando aqui de retirar as folhas externas é uma maneira de obter uma colheita muito mais cedo. Você pode retornar uma semana depois para outra colheita. Então é uma maneira de ter uma colheita contínua ao invés de fartura ou escassez. E existem 2 etapas aqui. Estou removendo inicialmente as folhas antigas, não exatamente cotilédones, mas percebe-se que é uma folha bem estranha, começando a ficar amarelo, oídio que não é um problema. É apenas uma função da idade da folha. E logo acima disso, a próxima folha mais velha está parecendo boa. Verifique a parte de trás também. Legal. Então isso está indo para o meu balde bom. Sempre que estou colhendo, tenho 2 baldes e esses são os bons. E esse é um rejeito. E o resultado final é que temos uma planta que só tem folhas novas e agradáveis e que alguém poderia voltar agora em uma semana e encontrar algo entre 5 e 7 folhas novas. Até mais do que isso às vezes, se estiver realmente quente. Neste caso aqui estamos em meados de abril.
Então isso tem muito crescimento porque esta é a principal época do ano em que a alface realmente gosta de fazer muitas folhas novas. Esta é uma variedade chamada Saragossa, que é um tipo de Grenoble vermelho. É uma bataviana. Então as folhas são crocantes. As folhas têm um pouco de estalo. Elas são realmente doces também. Aqui temos uma variedade completamente diferente chamada Bijou, que eu cultivo principalmente por sua cor. Essas são folhas vermelhas ligeiramente amargas. Tendem a não ser tão doces. Então, se eu tivesse que escolher apenas pela qualidade de sabor, eu escolheria a Saragossa. Mas o Bijou eu coloco nas minhas misturas, sabe? Se você está fazendo isso em casa, você realmente só quer uma ou duas plantas. Eu só tenho algumas para muitas outras folhas para acompanhar. Então, novamente, eu fiz exatamente a mesma coisa. É realmente automático. Após pegar o jeito, você fica bastante rápido. As primeiras decisões são as mais demoradas. E também outra coisa é arrancar qualquer erva daninha que você encontrar pelo caminho. Então, esta é a primeira escolha. Retirando as folhas bonitas e removendo as inferiores que não são tão boas. E então a última coisa é decidir quando você para. Quantas folhas você pega? Eu vou fazer algo extremo aqui e tirar algo que eu normalmente não faria, mas tirando ainda mais. Então você pode ver que agora temos uma planta bem pequena. E essa não vai crescer tão rápido quanto se eu tivesse deixado mais folhas. Mas vai ficar bem. Essa planta vai sobreviver. A maior parte da fotossíntese de uma planta é feita por essas folhas, cerca de 80%. Eu li em alguns estudos que 80% da fotossíntese é feita por essas folhas, comparado com as maiores ao redor.